Bom dia. Oi, eu sou o Davi. Obrigado, pastor, obrigado aí à amada igreja pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. E hoje me deram aí essa incumbência, né, de falar sobre foco, e espero que a gente consiga aprender junto um pouco, né, sobre esse tema e o que ele vai trazer para o nosso coração e talvez promover algumas mudanças de atitude, né, em nossa vida. Então, se o pessoal puder colocar lá o arquivo, enquanto eu pediria para vocês abrirem as suas escrituras no livro de Neemias. Neemias ali depois de Crônicas, né? Esdras. Capítulo 1. A gente vai ler uma porçãozinha das escrituras. Na verdade, a gente vai fazer um passeio aqui em Neemias. Vamos lá. Então diz assim, Neemias 1:1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, eu ainda ouço bíblias aí, dá mais uns 5 segundos aí até todos encontrarem. Sei que no aplicativo é mais fácil, né? Mas para os raízes ainda da escritura, da Bíblia física, vamos lá. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Sussã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos. O povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos presenteia. Obrigado porque a gente volta hoje aqui para a nossa reunião, no nosso grupo, mas sabemos que o Senhor está conosco a todo tempo. E isso realmente é o que aquece os nossos corações, Pai. Que a tua palavra ela fale conosco. Ajuda-me, Pai, a transmiti-la e que o Senhor tenha misericórdia a começar de mim e também dos meus irmãos, para que nós possamos compreendê-la e, sobretudo, Pai, praticá-la. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a gente está aqui mais ou menos uns 450, mais ou menos, né? Uns 5 séculos antes ainda da vinda do Senhor Jesus, né? Acho que é importante
a gente só fazer um resgate rapidinho histórico para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? E por que eu estou utilizando Neemias para a gente falar um pouco de foco, né? Antes, então, de tudo isso que aconteceu, a gente já vai começar ali, ó, na história de Israel, na chamada peregrinação. Então, já estou abrindo a Bíblia ali no Êxodo, tá? Mais ou menos. Então, o povo já está lá no Egito, preso, escravo, e aí eles são libertos, tem os milagres e tudo, e aí eles vão e eles começam a andar no deserto, né? Então, Deus promete uma terra, promete um local onde eles iam ter leite e mel e tudo isso, e aí eles começam, por infidelidade, por tudo aquilo também que nós vimos, a andar ali no deserto meio a esmo, né? Sem muita direção. Eles chegam até a terra com Josué. Então, quando eles chegam à terra, tem toda uma porção de milagres que acontecem, e eles chegam à terra e tem a repartição da terra, né? Então, cada uma das tribos, do povo de Israel lá, das famílias, né? Elas têm as suas terras, elas recebem as suas terras, e Josué faz essa divisão, né? Mas aí, assim como o que levou o povo a passar por tudo no deserto, por não ouvirem, não conhecerem a história de José, o povo aqui me parece também que já começa a esquecer tudo que aconteceu lá atrás com Josué, então eles entram num período aqui meio complicado dos juízes, né? Então, vários juízes, a maioria deles maus, e muitas coisas ruins acontecem, até que Deus, a pedido do povo e parte do seu plano, até porque o grande rei é aquele que a gente serve hoje, ele inicia o período da monarquia. Então, o primeiro rei é Saul, né? Ele começa ali muito bem o reinado dele, mas não termina tão bem assim. E aí a gente tem o grande rei, o rei paradigmático, o grande rei. Então, quando a gente pega as histórias dos reis nas escrituras, né? Primeira Reis, Segunda Reis, todos esses reis, eles são comparados a Davi, porque Davi foi o cara, né? Então, Davi, ele inclusive no Novo Testamento, nas narrativas de Jesus e tudo, muitas vezes se fazem referência a Davi e tudo que ele fez e cumpriu, né? O próprio Jesus é aquele que assume o trono de Davi. Então, Davi, ele é além da dinastia, né, de Davi, ele é o grande rei paradigmático, o grande rei figura, né, o grande rei exemplo, né? Só que aí, novamente, as coisas quando começam muito bem, a gente começa a ter algumas dificuldades, né? Então Salomão, ele já não é um rei como o pai dele, ele se entrega aí, ele é mais ou menos talvez como Saul, mais ou menos, né? Ele não é nem tão bom, nem tão ruim, ele aumenta muitos impostos, só que aí ele dá margem para que o reino, uma revolução ali interna, né? Tem ali uma guerra de poderes ali. Quem assistiu Game of Thrones aqui, ó, acho que essa parte aqui vai adorar, porque é muito isso, né? Essa coisa dessas intrigas palacianas, né? Do que acontece ali essas intrigas de Roboão, Jeroboão, tá tudo aqui, e o reino divide. O que eu estou querendo dizer? Você tinha a unificação do reino, quando chega em Salomão e logo após esse, Roboão, Jeroboão, o reino, divide, né? Se fica eram 12 as tribos, você tem 10 por um lado e 2 pelo outro lado, e aí você tem a monarquia, o que foi prometido para o povo, que eles seriam só uma nação e tudo isso é quebrado nesse momento, devido à infidelidade do povo. E aí você tem a destruição. O que é a destruição, gente? O povo é levado para o cativeiro. Vamos voltar rapidamente? Volta suas Bíblias aí em 2 Crônicas 36. Finzinho de Crônicas, né? Aqui tá relatando toda a queda que aconteceu, e justamente esse ponto aqui, da destruição, né? Tanta destruição, lembra que eu falei, né? Que separou em 2, né? 10 para um lado e 2 para o outro, né? Então 10 no norte e 2 no sul. E aqui diz assim, ó, em 2 Crônicas 36, 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo
e já não houve remédio. A casa caiu. O Senhor enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor e os do rei e dos seus oficiais. Olha que triste. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. 21, último. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Está aí. Então Deus levou esse povo, destruiu tudo que tinha, levaram ele para o cativeiro, e você tem a destruição tanto do norte quanto do sul. Mas nosso Deus é um Deus grandioso, um Deus gracioso, e Ele permite que o povo volte. O povo volta. Mesmo depois de terem ido para o exílio, terem ficado lá 50 ou 70 anos, o povo volta, né? Quantos voltam? Todos voltam? Não, né? E isso é muito natural, né? Imagina, você sai hoje do país com seu filho com 10 anos. Imagina, você acha que daqui 50 anos ele vai querer voltar para o Brasil? Pouco provável, dependendo de onde você for. As pessoas criam raízes e muitos não voltam. Dizem que metade somente dos judeus voltam. Então a gente romantiza um pouco às vezes, né? O povo judeu, Israel, tudo, mas essa é a grande verdade. Metade decide ficar. Só que o pastor falou várias vezes hoje, o remanescente fiel, aqueles que permanecem. Por toda a história das Escrituras, você tem os que permanecem. Sempre há os fiéis, gente. Por mais que o mundo aí esteja em convulsão, de toda ordem, né, emocional, econômica, de ordem sanitária hoje, sempre haverá o remanescente de Deus, sempre haverá os fiéis, os quais o Senhor preserva. Então, aqui não foi diferente, aí o povo volta. Quando eles voltam, tem a reconstrução do templo. Na verdade, o povo precisa passar por algumas reconstruções, né? O povo, então, lembra, a gente leu aqui, né, que queimaram os muros, acabaram com o templo, acabaram com tudo, e acabaram, inclusive, muito da ligação que o povo tinha com a religião de Israel. Então, o povo precisava de uma reforma completa. Uma reforma do templo, uma reforma sacerdotal, uma reforma das leis. Então, por isso que você tem também aqui Esdras. Esdras é o cara que junta todo mundo, ensina a lei de novo. E também uma reforma política, né? Com a construção dos templos, do muro, que é onde eu cheguei aqui. Tá? No meio do caminho tem a história da Estherzinha ali, que ela é a Miss Pérsia e casa com o Rodrigo Santoro, lá do filme 300, né? Mas esse é o contexto histórico. O povo volta e não tem templo, não tem uma religião organizada e não tem os muros. Muito bem. Fica a cargo de Esdras fazer essa reforma religiosa, voltar o povo para a lei, fazer a leitura da lei, ensinar todo mundo, e fica a cargo de Neemias, então, construir os muros. Para que construir muro? Qual a necessidade do muro? No mundo antigo, os muros eles eram muito importantes porque eles que conferiam segurança, né? Então, os muros era o meio pelo qual você tinha algum tipo de segurança de que não seria invadido, né? Quem se lembra da história de Troia lá, que ninguém conseguia entrar porque os muros eram intransponíveis, aí eles mandam aquele cavalo cheio de guerreiros gregos lá para dentro e tudo, para conseguir entrar, né? Então, os muros, a necessidade dos muros era conferir segurança. Então você com Esdras passava a ter segurança religiosa, com a leitura da lei, o pessoal voltando, a construção do templo também, com Zorobabel,
e você tinha, através de Neemias, a segurança do muro de que você não teria problemas de ordem geopolítica ali, né? Ataque das outras nações. Então esse é o contexto, gente. Uma nação que volta para uma terra arrasada, onde não tem templo, onde não tem muro, não tem proteção, onde não tem religião organizada, e aí Deus levanta Neemias para essa tarefa, né? Muito bem. A cidade, então, faltava um muro, né? E aí agora, então, que a graça de Deus ela começa a se mostrar presente. Vamos voltar, então, para o texto de Neemias e vamos ler Neemias 2. Olha que interessante. Minha cidade está devastada. Neemias era copeiro, a gente já vai falar nisso. E vamos falar um pouco agora de Neemias 2. Vamos ler rapidamente? 2:1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Foi uma oração relâmpago, né, meu? A gente não sabe o que aconteceu aqui, né? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Neemias era copeiro do rei. O que era o copeiro? O copeiro era aquele cara que levava comida para o rei, basicamente. Ele coordenava a cozinha e ele experimentava a comida antes do rei comer. Então era um serviço perigoso, óbvio, né? Porque no mundo antigo existiam muitas intrigas e tudo isso. E ele poderia ser envenenado, obviamente, mas ele tinha que assegurar os produtos, a qualidade, a procedência e tudo isso. Experimentar e dar para o rei. Então o rei também confiava muito em Neemias. Alguns dizem que o copeiro ele era o segundo do ponto de vista da administração, né? de um império, por assim dizer, porque a vida do imperador dependia do julgamento do copeiro. Então, Neemias era um copeiro, né? E o fato dele ser copeiro e contar com essa confiança por parte do imperador significava muito. Só que vejam, gente, vamos voltar agora a alguns detalhes, né? Então, esse primeiro detalhe é que ele era copeiro. Só que um detalhe que às vezes falta aos nossos olhos, e é aqui que é interessante nós olharmos, diz aqui no 1:1, diz, no mês de Quisleu. E no 2:1 diz, no mês de Nissan. Quanto tempo foi aqui? 4 meses. Desde que o irmão dele chegou dizendo as notícias do que estava acontecendo lá em Jerusalém, até ele se apresentar ao imperador e dizer de fato o que estava acontecendo, se passaram 4 meses. O que ele ficou fazendo em 4 meses? Para a gente pensar, né? Me parece, né, o texto aqui não diz, mas me mostra que Neemias era um cara de muita oração, né? Ele ora. Ao longo de toda a narrativa de Neemias, vai ver ele orando muito, né? E aqui, naturalmente, pode ser que o texto indique que ele ficou todo esse tempo ali em estado de lamento e de oração e de até que ele tenha tido essa oportunidade. Ele teve a oportunidade de estar com o rei ao longo desses 4 meses? Com certeza, ele era o copeiro. Mas essa foi a situação em que Deus providenciou que tudo acontecesse, né? E aí... Quando a questão é foco, para o sucesso de um empreendimento é necessário a elaboração de um plano,
a execução desse plano e lidar com todos os problemas, com todos os entreveros, né, que vão ter pelo caminho. Neemias, então, ele elabora um plano, depois de falar com o imperador, depois, né, de ter recebido as notícias, depois de ter passado os 4 meses ali em oração, supostamente, ele fala com o rei. O rei é benevolente ao ponto de deixar ele fazer isso. Por que benevolente? Gente, ele era o imperador. E o imperador ia deixar uma cidade vassala criar muros de proteção? Pensa bem, faz sentido? Faz algum sentido isso? Aos olhos humanos, não. Talvez alguém pode argumentar de que Jerusalém estava no local meio estratégico ali, Egito, tudo, tá, e ter ali, poderia ser um forte avançado, né, da Pérsia e tudo isso, mas o fato é que, contrariando, né, a lógica e contrariando até as próprias políticas imperiais de Artaxerxes, ele permite. Alguém pode dizer que é só uma questão geopolítica, mas eu acredito que é a soberania de Deus. Então, pode ser que a soberania de Deus tenha armado tudo isso, e é o que eu acredito, a despeito de alguém pode dizer que mas só uma questão geopolítica. Não, o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, assim como o Senhor permitiu que Zorobabel voltasse e construísse o templo. Então, depois de todo esse tempo, depois de contrariar ali as políticas imperiais, de passar orando tudo e contar com o favor sobrenatural, Neemias contou com o favor sobrenatural do rei, ele parte para o plano. Neemias 2, 11, 16. Olha só. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Vamos parar aqui, gente. O texto diz que ele chega a Jerusalém, ele leva um tempo, né, para chegar em Jerusalém, e quando ele chega ali, ele fica 3 dias em Jerusalém. 3 dias de permanência. Não diz que, aparentemente, ele não ficou fazendo nada, né, novamente. Então ele ficou 4 meses antes sem fazer nada, e agora ele fica mais 3 dias sem fazer nada, depois de chegar no local da terra arrasada. Será? Será que não era exatamente esse o período onde ele faria tudo o que ele precisaria fazer para entender o tamanho da missão que ele tinha? O texto continua e diz aqui, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Ele vai dizer que ele olha os locais, ele vai na porta tal e tal, mas pula para o 16, diz assim, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Quem gosta de carro aí? Homens, quem gosta de carro? Edson, vou pegar o Edson aqui. Edson, você quer trocar de carro? Não, eu vou trocar de carro e eu juntei uma grana aqui, vou trocar de carro e fica lá semanas no Webmotors, achei esse, legal. Aí você vai lá e manda um inbox lá pro dono, eu queria ver seu carro. O cara, não, beleza, pode vir, eu estou disponível, se você quiser vir agora, 10 da noite, eu mostro o carro para você. Você iria? Quem iria? Quantos riscos você deixaria de ver, amassados, possibilidades do carro estar... Só que Neemias, ele inspecionou tudo de noite, gente. Ou eu li errado? Saí de noite com alguns dos meus amigos. Ele inspeciona, ele checa a extensão dos danos do muro de noite. Neemias checa, avalia as extensões dos danos e, além disso, o que ele precisava de recurso, do ponto de vista de gente, do ponto de vista de material, do ponto de vista de tempo, à noite. Ele faz isso à noite.
que isso aponta aqui para a gente? Que ele não sei, imprudente? Muitíssimo pelo contrário. Lembra que tudo isso aqui está em meio a uma convulsão ali na região, né? Você já tinha o templo, talvez, alguns vão dizer que já estavam construídos, outros vão dizer que não, mas o fato é que tinham pessoas lá que talvez não eram judeus, eram de outros povos. Você tinha judeus que voltaram, mas que também não estavam tão interessados em estarem ali, meio que voltaram porque o pai estava. Existia os povos inimigos em volta. Existia muita oposição ali. Neemias sabia disso. Neemias sabia disso. E ele foi prudente o suficiente para não se expor, para não fazer alarde. Aí, gente, ele fez à noite e sem alarde. Ele fez com prudência e sem ficar tocando trombeta. Você talvez tenha aí grandes planos, né, para 2021, 2022. Você talvez tenha grandes coisas para fazer. Será que esse não é um exemplo legal para a gente ter para a gente? Assim, de não contar antes da hora, não fazer alarde. Várias vezes o texto aqui, olha que interessante, no 16 ele fala, os oficiais, quem são os oficiais? O Artaxerxes, ele não só libera, mas ele também dá dinheiro e ele também manda oficiais de guarda para Neemias ir até Jerusalém. Então, assim, ele fez o trabalho completo, né? Mas Neemias não fala que ele vai fazer. Ele não faz alarde. Ele não conta antes da hora. Ele tem certeza de onde ele está pisando. Esse aqui é um dos pontos fundamentais quando a gente trata de foco. Você tem um plano grande, você tem um desejo no teu coração, compartilha dizem, né? As escrituras, na verdade, diz, né, que a sabedoria está, né, entre os conselheiros, as pessoas mais velhas, sem dúvida nenhuma. Mas, cuidado, tenha prudência, saiba a hora de falar dos seus planos, quando Deus estiver confirmado no teu coração, com toda certeza. Não se exponha de forma desnecessária. Eu acho que é isso que Neemias fez aqui. Ele tinha um foco muito claro da reconstrução dos muros. Mas ele não tinha por que se expor desnecessariamente. A gente vai falar daqui a pouco das questões das distrações. E ele trabalhou com muito afinco, né, para que nada disso acontecesse. Então o fato dele ir à noite foi prudente. O fato dele não contar também foi prudente. Tenha prudência nos seus planos. Saiba onde você está colocando os seus pés. Tenha-os debaixo da mão do Senhor Jesus. Na verdade, esteja você na agenda de Deus. Não falar, Deus, você entre na agenda de Deus, não o contrário, né? Não, eu estou colocando Deus na minha agenda. Não, você entre na agenda dele, porque Salmo 127 vai dizer, né, que se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada. Em vão trabalha, né, o construtor. Tudo inútil. Então, foi lá ele à noite, sem alarde, e inspecionou os muros. Ele elaborou um plano, então, né? Esse aqui é o texto, né, que eu tinha lido. Mas sabe o que é curioso? Eu até coloquei aqui em negrito e itálico, enfim, sublinhado, que esse aqui já é um pouco depois, já é o verso 17. O que eu quis ressaltar aqui? Eu quis ressaltar a questão comunitária de Neemias. A todo momento, inclusive na oração dele, ele fala, nós pecamos, nós fizemos errado, nós. Experiência cristã, ela não é experiência individual, ela é experiência comunitária. Não é à toa que nós estamos hoje aqui todos reunidos, né? Pela primeira vez no ano, graças a Deus. Neemias queria deixar muito claro, porque ele era um homem de ação, de que ele era parte do problema e da resolução. Isso é foco, gente. Entender qual é o seu papel dentro de um problema, dentro de uma necessidade e se inserir nele. Então, Neemias, a todo instante, quando ele fala, né, para os seus compatriotas, no verso 17, ele diz assim, então eles disseram, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos, olha, todo instante. Primeira pessoa do plural, nós.
fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha que interessante aqui, ó, no 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então, Neemias também testemunha a grandiosidade de Deus, a soberania dele em fazer com que o rei contrariasse as políticas imperiais, contrariasse toda uma lógica de dominação do império e garantisse que o povo voltasse para reconstruir os muros. Gente, eu sei que a coisa não está fácil, né, nos dias de hoje. Lucas, Donato, possivelmente você deve estar meio contrariado com os mandos e desmandos do governo, né? Mas não existe autonomia de governante sem que Deus tenha total controle. Não existe autonomia de nenhum governante sem que Deus esteja no controle, Edson. Não existe. Então, Artaxerxes estava ali com sua política bélica, louca, de dominação e tudo, mas Deus moveu o mundo, Rogério, para que os propósitos dele se cumprissem. Não existe autonomia em governante algum sem o controle soberano da mão de Deus. Muito bem. Naturalmente, depois da avaliação dos danos, depois de saber exatamente o que requer a construção de um muro, exatamente, então, pensa, tijolo, argamassa, areia, sei lá como se construiu um muro no mundo antigo, mas tudo o que requeria, né, do ponto de vista de material. Ele pensou neste planejamento do seu plano e ele partiu para a execução, né? É fundamental que você, quando tiver um plano grandioso, que você faça uma avaliação, né? Do que isso requer. Você vai montar um PG. Você vai montar um PG na sua casa. O que requer? O que é necessário para você montar um PG na sua casa? Você já orou? Você já fez contato com vizinhos? Você já conversou com a liderança? Você já sabe exatamente quem vai ser o líder, quem vai ser o anfitrião? Quais são os eventos que serão realizados ao longo do ano para você conseguir chamar as pessoas? Qual vai ser a pauta? Qual vai ser a dinâmica? Tudo isso exige planejamento, gente. Então foi exatamente isso que Neemias fez. Assim como Neemias se preparou, foi de noite, passou 4 meses, possivelmente orando, pensando a respeito. Depois, passou mais 3 dias ali, sem fazer nada ali, né, em Jerusalém. Na verdade, a gente sabe que ele fez tudo, né? Mas ele ficou ali em Jerusalém, se preparando, né, naquele prelúdio para a ação. E depois ele foi lá, inspecionou os muros à noite, sem fazer alarde. Tudo isso aí nos dá muitos recursos para a gente pensar que se meter em um empreendimento sem antes ser prudente, sem antes ter as coisas devidamente pensadas ou planejadas, a possibilidade de se dar mal é grande. Amém? Bom, uma vez pensado o plano, a gente parte, obviamente, para a execução. Isso aqui, gente, é extremamente interessante. Neemias 3:28 diz assim, ó, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Se você pegar o capítulo 3, alemão, de Neemias, você vai perceber que ele dá muitos detalhes, né? Fulano construiu ali, ciclano construiu ali, etc, etc, etc. Esses detalhes, na verdade, é para apresentar a genialidade de Neemias. O que ele poderia ter feito de várias formas, mas ele escolheu fazer de uma forma onde todos estivessem devidamente envolvidos. Nesse caso aqui, diz que acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente à sua própria casa. A estratégia de Neemias foi qual? Cada clã, cada família construiu um muro em frente à sua casa. Olha que curioso. E a gente chegou
chegou a ter 44 dessas famílias, né? 44 pontos de construção. Cada um construía na frente da sua casa. Por quê? O cara se sentia parte do negócio. O cara ia querer que o muro na frente da casa dele fosse frágil, Lucas? Faria sentido? Não. Ele ia entrar com cabeça, pé, ombro, né? Ele ia entrar, não ia... Em algumas partes do texto aqui, obviamente a gente não vai conseguir falar tudo, mas parece que nem banho eles tomavam. Porque a obra era tão premente, a necessidade era tão urgente, que eles entravam de corpo e alma na coisa. E cada um construía em frente à sua casa. Imagina, a gente tem hoje um muro daqui até o terminal João Dias para construir. Então, olha, povo do Horto do IP, vocês vão construir em frente ao Horto do IP. Quem mora ali em frente ao Shopping Campo Limpo vai construir a extensão até a Vila das Belezas. O pessoal da Vila das Belezas vai construir ali em frente à casa deles. O pessoal que mora ali no João Dias, terminal João Dias, completa a obra. Então você tem, o muro ele foi dividido em seções onde cada família que morava em frente construía o seu. Genial. Genial. Mostra também, obviamente, né, a agilidade do copeiro que sabia liderar time, né, porque ele tinha que liderar todo mundo, né, o cara que fazia a comida, o cara que preparava a bebida, o cara que cuidava da roupa, né, ele controlava toda essa galera, ele era um grande líder. E ele, com essa genialidade, foi como o muro foi construído. Estratégia. E Neemias arregaçou as mangas. Além disso, né, Neemias não era só o cara que dava ordens. Neemias vai dizer que ele, por vários momentos, ele vigia e ora. Né? Neemias, não existia muito essa distinção entre o secular e o sagrado. Né? Ele sabia da grande missão que ele tinha, espiritual, mas era construir um muro. Né? Não era uma campanha missionária, um evangelismo em massa. Não, o cara tinha que construir um muro. Ali, vida real, argamassa, tal. Mas aquilo era espiritual. Para ele não existia essa distinção. Vitor, não existe distinção entre sagrado e profano, cara. Não existe. Tudo que você faz, absolutamente tudo que nós fazemos, é sagrado. Porque nós somos templos do... Isso talvez seja para mim o que seja mais significativo em todo esse texto. A resposta da oração de Neemias. Alguém consegue imaginar qual foi a resposta da oração de Neemias? Isso martelou na minha cabeça ao longo dos dias. Porque Neemias ele para no capítulo 1 e faz uma oração lindíssima, né? E aí depois, quando o rei o interpela tudo, ele faz aquela oração relâmpago, mas ele estava sempre em oração e ele vai orando ao longo de todo o livro. Só que o que eu acho que é muito significativo aqui é que Neemias, a resposta da oração de Neemias é o próprio Neemias. Ele fala da necessidade que está acontecendo com o povo dele, com a galera lá de Israel, que está sem os muros, está toda desorganizada politicamente e territorialmente. Ele se condói, ele lamenta, ele chora, mas é ele que vai montar o muro. A resposta de oração de Neemias é o próprio Neemias. Talvez, gente, quantas das nossas orações não somos nós mesmos a resposta? Senhor, abençoa o missionário que está faltando dinheiro aí para comprar o resto do dinheiro para fazer a retífica do motor. Será que o recurso para isso não está no meu bolso? Senhor, abençoa o Hugo na Albânia. Levanta recurso para o Hugo na Albânia. Será que parte desse recurso não está comigo? Senhor, abençoa o Horto do IP para a construção desse templo. Agora está espaçado tudo, mas em tempos que isso aqui bombava não cabia ninguém. Auxilia para a construção do templo aí do lado. Será que não está na minha conta bancária parte desse recurso?
Não foi assim que não foi totalmente contrário à história de Neemias? Ele viu a necessidade, orou e fez o quê? Arregaçou as mangas. Talvez a resposta de oração para muitas das coisas que a gente vem orando somos nós mesmos. Vamos pedir sensibilidade do Espírito Santo para a gente conseguir entender isso, para a gente conseguir ter essa sensibilidade ao ponto de se colocar para essa resposta, né? Senhor, abençoa. Senhor, faz. Senhor, auxilia. Senhor, me dá forças para eu fazer. Amém? Bom, partindo para o final, obviamente, né, que as oposições, os entreveros, eles são comuns em um plano. Quando você tem um foco para tratar de algum assunto com o qual você quer realizar, naturalmente as oposições, os entreveros, as dificuldades, né, elas vão acontecer. Neemias 3, 19 e 20, rapidamente, diz assim, ó. Peraí. Vamos pular aqui. 4:1, vai. Quando Simbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria e disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tá aí, a oposição ela acontece, né, gente? E elas são comuns. Além das oposições, um ponto. Cuidado com as distrações. Elas são também comuns, frequentes, e elas vão ocorrer. Em Neemias 6:1, diz assim, rapidamente: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, aqui já está reconstruído, tá? E que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, ainda faltavam as portas, né? Sambalate mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos encontrar nos povoados da planície de Eno. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Ou seja, os caras tentaram distrair Neemias da tarefa que ele tinha para fazer. Né? Então, as distrações elas vão ocorrer quando você estiver focado em alguma coisa. Isso aí é natural. Imagina quantas horas, quanto tempo eu não demorei para pesquisar, olhar e fazer. Imagina quantas vezes meu filho não entrou no escritório correndo, pedindo coisa. São distrações. Existem distrações que são naturais, que são normais. O nosso próprio cérebro, às vezes, vai, né, vai viajar. Essas são as distrações evidentes, mas tem as menos evidentes. Imagina que você tem um plano de trocar de apartamento, por exemplo. Isso exige recurso, dinheiro, exige tempo, exige várias coisas. E você está naquele propósito de economia de dinheiro, tudo. Aí te liga seu grande amigo do peito, com uma das melhores das intenções, dizendo: cara, vamos no fim de semana aí viajar para Florianópolis. Não, porque você merece. Você trabalha tanto. Uma distração. Se você tem um propósito, um foco, não que seja errado ele te convidar, e tampouco seja errado você aceitar. O meu ponto aqui é outro. O meu ponto é cuidado com as distrações. A gente pensa nas distrações, né, você tá ali fazendo a leitura bíblica eventualmente no WhatsApp, e aí esquece de desligar as notificações e pum, pinta uma notificação e te tira da leitura e você não lembra mais onde estava. Enfim, aquela tentação de acompanhar o feed e todo esse tipo de coisa, naturalmente são distrações, só que tem as distrações menos evidentes também, né? E a gente precisa aprender a lidar com elas. A gente precisa. Vai fazer um devocional? Para a hora, coloca no modo avião, sem notificação, coisas do gênero, né? Você tem um plano de economia de dinheiro? Tenha bem claro o que você pode, o que você não pode fazer, para que você se mantenha nesse propósito, né? Ter foco, finalizando, né? É um processo que consome energia, e sendo assim, é natural que o corpo resista, né? É natural.
Não apenas tempo, mas recurso, dinheiro, tudo isso, horas de sono, abrir mão de comer num lugar legal, mas, gente, é o preço que se paga. Neemias abriu mão, né, de várias coisas que a gente pode imaginar. Em certo momento, né, eles construíam com uma mão, com outra mão empunhavam espadas, metade não dormia, metade dormia. Então, assim, várias coisas eles tiveram. O texto parece deixar aqui mais ou menos no ar que nem banho eles tomavam. Então, eles abriram mão de várias coisas. Construíram o templo, o muro, em 52 dias, porque tiveram foco, naturalmente, né? Que Deus nos ajude a ter esse foco de Neemias e sua empreitada, né? Para o ano de 2021. E antes, então, para a gente só finalizar, eu acho que seria legal a gente ler esse texto, que diz assim, Neemias 6, 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Olha que interessante, né? A glória de Deus sendo vista através da ação daquilo que Neemias perpetuou, né, na construção do muro. E abateu-se seu orgulho. O orgulho das nações à volta ficaram abatidas quando eles viram que os muros foram reconstruídos, porque não era natural ter um muro ali. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? Se eu tiver a ousadia, né, de poder dizer o que eu acho que seria algo legal para a gente pensar o ano, seria isso daí, né? Não sei se ficou bom, mas ali é o verso de Mateus 6, 33, né? Então ali estão as listas de prioridades para 2021, né? Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí 2, 3, 4 e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?